Oi, galera, tudo bom? Vamos fazer a nossa aula hoje de sistema reprodutor feminino e masculino, órgãos internos e externos. Pessoal do primeiro ano, matéria de eletiva, primeiro ano A, mas os demais alunos poderão também estar assistindo aí a aula para estar relembrando a matéria, tá bom? Então vamos começar com o órgão feminino externo, tá? Então vamos lá, ó. O órgão feminino externo, ele é formado por um conjunto de órgãos e esse conjunto de órgãos externo se dá o nome de vulva. A vulva. Então a vulva, ela é formada por esse conjuntinho de órgãos externos. Bom, então vamos lá, o que faz parte então da vulva? Então a mulher na posição ginecológica com as pernas abertas, é isso aqui que dá para ver, que é o conjunto dos órgãos externos. A mulher de pé, só dá para ver um monte de Vênus, a região dos pelos pubianos. Na posição, então, ginecológica, os órgãos externos são os grandes lábios, os pequenos lábios aqui, tá certo? Nós vamos ter a abertura da vagina, não é a vagina, é o orifício vaginal, que é considerado um órgão externo, porque a vagina é um órgão interno. Então, você tem aqui a vagina, a abertura da vagina, a abertura da uretra. Vou aproximar bem para vocês enxergarem. Ó, assim, isso, agora ficou bom. Deixa eu aproximar mais que fica melhor. Ó, tá vendo? Então, aqui a abertura da vagina, orifício vaginal, orifício da uretra, a urina sai por aqui. E a vagina, no orifício vaginal, vai sair a menstruação, vai sair o bebê na hora do parto normal. Então, ela serve para sair a menstruação, o parto normal, a secreção vaginal e para a cópula, para a relação sexual, para a entrada do pênis. Essa é a função, então, da vagina. E aqui a uretra para sair a urina, faz parte também do sistema excretor, de excretas. A urina é um excreta do nosso sistema. E logo em cima tem um pontinho, uma protuberância, que é o clitóris, chamado também de clítoris. Clítoris ou clitóris, que é a região do prazer feminino. Esse órgãozinho se massageado, estimulado, leva ao prazer feminino. Então tá tudo muito entendido. Aqui ficou os pequenos lábios e os grandes lábios, que serve para proteção aqui dos órgãos uretra e vagina, tá certo? O ímen, ele está aqui, mas não era para estar aqui na verdade, tá certo? Ele não faz parte dos órgãos externos. O ímen, ele fica dentro da vagina, mais ou menos depois de um dedo. Então, você tem a vagina, que é um órgão interno, aí você tem essa pelinha, que é o ímen, mais ou menos depois de um dedo. O ímen é uma membrana muito porosa, porque as meninas pensam, elas são virgem, elas não continuam menstruando, então a menstruação sai pela vagina, então ela passa pelo ímen. O ímen é como uma peneira que ele deixa passar os fluidos, no caso a secreção, no caso a menstruação. Tem alguns ímens que são mais, essa peneira não é tão porosa, então ele é mais difícil para romper na hora da relação sexual. O menino tem que ter muito carinho, muito cuidado,
com a menina, porque pode causar uma dorzinha, um incômodozinho, porque às vezes ele não é tão poroso, ele é mais grossinho, então ele vai sangrar mais. Tem alguns que não sangram, porque é bem poroso, é mais fácil de ser rompido. Então, é como eu falei na minha outra aula de sexualidade para vocês, cada caso é um caso, né? Então tem caso que é tranquilo, tem caso que não é, porque o nosso corpo não é uma máquina. Cada um é um ser humano com um corpo, com uma exigência, e a gente tem que respeitar tudo isso. Cada um é um, tá bom? Então, esse é o conjunto dos órgãos externos à vulva, ok? Entenderam? Agora nós vamos fazer aqui os órgãos internos femininos. Então, vamos lá. Nos órgãos internos femininos, nós vamos ter, como eu falei para vocês, então, o canal vaginal, que ele é interno. Nós vamos ter o colo do útero, tá vendo? Vou aproximar novamente para facilitar, ó. Ok? Canal vaginal, o colo do útero, o útero, que ele tem o formato de uma pera, o tamanho de uma pera, fica na nossa região abdominal. E quando a gente engravida, ele pode ficar do tamanho de uma melancia. É um órgão elástico que vai alojar o bebê durante os 9 meses. Então, por isso, a função da menstruação, que é a descamação dessa parede aqui do útero, o sangue que vem dessa parede uterina, descama, renova para que aqui desça através da vagina, a menstruação, e essa parede então esteja sendo renovada todo mês para uma possível gravidez. O útero vai estar em ordem para alojar o feto, tá? Então o útero vai alojar o feto. O canal vaginal vai receber o pênis na hora da relação sexual. Se a mulher engravidar e quiser parto normal, por aqui sai também o feto. Então, esse canal vaginal serve para o parto normal, para a menstruação e para a cópula, que é a relação sexual. Então, são essas 3 funções importantes do canal vaginal. Nós vamos ter de órgão interno também os 2 ovários, ovário do lado direito, do ovário esquerdo, e as tubas uterinas, que é essa aqui, ó. Tuba também da direita, tuba da esquerda. São 2 tubas uterinas. E veja bem, a fecundação, ela ocorre mais ou menos nessa região da tuba uterina, que antigamente era chamada de trompa de Falópio, que é a região da ampola. Então, aqui ocorre a fecundação. Então, o óvulo, ele sai aqui do ovário, ele é produzido no ovário, o óvulo e os hormônios femininos, progesterona, o estrógeno. E o óvulo sai do ovário numa determinada época do mês, que é a ovulação, e ele vai aqui para a tuba uterina esperar o espermatozoide, né? Caso haja, então, a fecundação, entra no óvulo somente um espermatozoide. 23 cromossomos do óvulo, 23 cromossomos do espermatozoide, somam os 46 cromossomos da espécie humana. Não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos. A espécie humana é marcada com os 46 cromossomos. Se tiver um a mais, é 47, síndrome de Down, chamada mongolismo. Né? A criança nasce com retardo mental e aquelas outras características que vocês já sabem, a face típica, todos têm o mesmo rostinho, e uns outros sintomas que apresentam essa síndrome aí, a síndrome de Down. Tá? Numa outra oportunidade a gente fala também das doenças cromossômicas.
Então é interessante a fecundação, vocês entenderem bem a fecundação. Então veja bem, tem uma pergunta que eu fiz para vocês nas questões do Facebook, qual é o caminho do espermatozoide? Então veja bem, aqui os espermatozoides são todos ejaculados na vagina, milhões são ejaculados aqui na vagina, ok? Então eles vão subindo pelo colo do útero, passam pelo útero e um tanto vai para a tuba da direita, um tanto vai para a tuba da esquerda, a tuba uterina. Esse tanto aqui que vai para cá, se o óvulo tiver para cá na ampola, o óvulo foi liberado do ovário e vai aqui sendo empurradinho e vai aqui para tuba uterina e fica aqui esperando os espermatozoides no período fértil. Uma centena de espermatozoides chega até esse óvulo e somente um entra. Somente um, no caso da fecundação de um embrião normal, um espermatozoide, um óvulo, 46 cromossomos, vai formar esse embrião. Os demais espermatozoides que seguiram para um outro caminho, o próprio corpo da mulher vai dar conta de absorver esses espermatozoides e eles morrerão, tá? Esse espermatozoide, então, aqui que fecundou o óvulo, vai formar, né, o embrião. Então, o embriãozinho aqui formado nessa região, ele demora mais ou menos uma semana, por volta de 7, 8 dias, para voltar. Ele vai voltando o embrião aqui, então, já formado, já fecundado, tudo certinho. 46 cromossomos, a criança aqui, seja do sexo feminino ou masculino, porque depende do espermatozoide, é o homem que escolhe o sexo do filho. Então, se entrar cromossomo X, formou uma menina. Se entrar o Y, formou um menino. Porque o óvulo sempre é X. Então, XX menina, XY menino. Lembram disso? Então, no caso aqui, ó, formou um embrião, vamos dizer que formou um embrião feminino, XX. O óvulo era X, o espermatozoide também. Esse embrião com 46 cromossomos, ele vai caminhando e ele volta, ele está aqui no útero agora, ó, e vai se alojar no útero, vai se desenvolver até o final da gravidez. Então, de embrião, quando ele nida aqui, a nidação ocorre, que é a formação de um ninho, ó, a palavra nidação é quando então o embrião já então formadinho, ele se instala no útero para se desenvolver. Então chama nidação. E aí ele vai com mais ou menos umas 8 semanas, ele vira feto, quando surgem os primeiros ossinhos, ok? E vai se desenvolver até o final da gravidez, para, no caso, se for parto normal, sair aqui pelo canal vaginal, tá? Então, eu expliquei para vocês a função da vagina, do útero, do ovário, que é produzir o óvulo e os hormônios, a função da tuba uterina, que é muito importante, que é onde ocorre a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo eu vou falar do aparelho reprodutor masculino interno e externo, tá bom? Certinho? Façam as atividades para vocês estarem relembrando aí o conteúdo. Não deixem de fazer e até a próxima aula, se Deus quiser.